O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje a memória de dois mártires, São Cornélio Papa e São Cipriano Bispo. E todas as vezes que celebramos os mártires, celebramos de fato aquilo que vale, o quanto custa de fato a nossa fé. E somos chamados a olhar para o nosso coração e nos perguntar de maneira bastante fundamental o quanto nós temos barganhado muitas vezes, não é verdade? Porque você imagina uma coisa: os primórdios, que aqui é o século III, quando tanto São Cornélio quanto São Cipriano viveu, é quando é deflagrado depois ali grandes revoltas contra a igreja. E muitos deles, quando iam para ser martirizados, o povo não queria matar mais. Porque matava porque, por exemplo, quando tem o chamado Sínodo de Jamnia, que os judeus, o grupo dos fariseus prevalece, e é ali que vem aquela compreensão da Bíblia protestante, que tem 7 livros a menos, vem da época dos judeus. O Império Romano entende que o judeu é uma religião oficial e, portanto, os cristãos são ateus em relação à religião oficial do Império. E aí começa a perseguição. Só que os cristãos faziam muita caridade. Tanto que tem um exemplo interessante de São Policarpo de Esmirna, que ele tinha mais de 80 anos, ele foi ser martirizado, e o guarda fala assim: ô, senhor Policarpo, renuncia aí, não queria matar, você é um senhorzinho bom. Aí até que a resposta de um santo, né? Ele fala: por que eu haveria de negá-lo? Eu o sirvo há 80 anos, ele nunca me fez mal algum. Aí que está a grande questão: qual que é o nosso empenho e com que nós temos barganhado a nossa fidelidade a Deus? Quando olhamos, por exemplo, no Evangelho, nós temos 2 cortejos aqui, um cortejo de morte e um cortejo de vida. O cortejo da morte é aquela mãe viúva, e a condição da viúva na época de Jesus era terrível. A única chance de ter algum respaldo social, mesmo material, era caso ela fosse viúva, já ela ter um filho homem. Se tivesse uma filha mulher, não resolvia. E ela perdeu a única chance que ela tinha de fato ter uma vida mais digna. Tanto que quando surge o diaconato, ele surge para servir a mesa da viúva e dos órfãos, que eram as categorias mais vulneráveis da época. Então você imagina uma coisa, e pelo jeito era uma pessoa querida, porque tinha uma multidão, não é, que seguia esse velório, imagina, vendo a morte, assim, se compadecendo da situação dela, até que tem um outro cortejo, o cortejo de vida, o cortejo de Jesus, que vem e não só tem vida, como comunica a vida. É por isso que somos chamados hoje, diante do que o padre já falou, a perguntar 2 coisas. A primeira: quanto que tem valido a minha fidelidade a Deus? Quanto que eu tenho me entregado de fato e entendido que cada coisa que eu faço é importante? A segunda, e talvez mais fundamental, é a seguinte: que cortejo eu estou? De morte ou de vida? Eu sou a pessoa que só chora ou luta, que só olha para as tristezas, que só olha para as dificuldades, que reclama o tempo todo, que murmura, que não consegue ver bom em nada, mesmo quando coisa boa você fica preocupado, que uma hora vai ver uma coisa ruim, sabe? Gente assim, tudo está ruim, aí se você está doente, você vai conversar com a pessoa, fica mais doente ainda que ela só fala de doença. Você conhece aquele povo que compete doença, já viu já? Você viu? Normalmente, então, desculpa dizer, os idosos foi muitos anos, os idosos, se for que você tem uma doença, ela vai ter uma pior. Aí você chega no extremo, ela fala: você nem sabe, o dia eu cheguei a morrer e voltei. Porque é uma competição de desgraça, desculpa dizer, pra que isso aí, gente? Na verdade, é o cortejo de morte. Se na sua vida você só olha isso, sabe aquela pessoa que tudo que você fala olha pro lado ruim, sabe? Você comprou um carro novo, você isso aí vai desvalorizar logo. Um amigo meu comprou esses dias aí, nossa, tá até hoje, ninguém não vende mais, não consegue se alegrar com os outros, na verdade. Acontece uma coisa boa, você mas acho que quando a pessoa falecer, você já espera já que
mas vai dar errado, né? A pessoa que consegue sempre ver, você vai mostrar um quadro bonito, vai, nossa, mas essa marquinha, esse risco aqui, estava aqui, já sabe? Que só vê, isso é cortejo de morte, talvez a gente esteja assim. Posso dizer uma coisa? Quem está assim, o problema é porque você não gosta de você mesmo, a verdade é essa. Você não se suporta e você vê mal em tudo, tudo está errado, tudo está ruim, tudo está pior. Então o primeiro momento é você olhar para dentro e pensar, será que eu estou no cortejo de morte? Ou será que eu estou no cortejo de vida, que é com Jesus? Perceba que diferença? O pessoal seguindo Jesus, quando ele vê a viúva, ele se compadece da situação, ele vai e comunica a cura. A grande questão é, ou eu estou com Jesus que está caminhando para Jerusalém para a vida, ou eu estou no cortejo de morte. Não tem como você assumir as duas direções. Com certeza depois que aquele povo se misturou, alguns foram com Jesus, outros foram celebrar o milagre, mas mudaram de vida. É por isso que hoje, se você vê aqui reclamando, se você vê aqui murmurando, para com isso. Até porque se alguém me falar que um dia a murmuração resolveu alguma coisa, é verdade? Algum dia que você reclamou, deu certo? É que nem briga, gente, de internet, por causa de política, por causa de igreja, por causa de tudo, por causa de futebol, não é? Você já convenceu alguém já? Você conheceu alguém que a pessoa falou assim, nossa, depois que você falou, comecei a considerar aqui mesmo, e não, eu vou mudar. Já aconteceu com vocês? Eu nunca consigo, eu sou padre, eu nunca vi isso acontecer. Então, gente, não perde tempo não é? Volta para o coração para Deus, entra nesse cortejo de vida, olha para o Senhor, tem muita coisa boa acontecendo. Padre, mas estou com doença, mas tá vivo, né? Tá bom, já, então segue, dá para você continuar. Mas eu estou com isso, não, mas vai para frente, começa a olhar para as coisas, porque senão a gente fica, desculpa, que nem vaca, sabe, ruminando coisa, sabe? Ruminando e rumina, e não sai, bota para fora que não é de Deus, não é? Inclusive fica no grupo de oração que vai falar sobre milagre, vai falar sobre aquilo que nós esperamos de Deus, e Deus é um Deus que realiza as coisas. Então que possamos de fato permanecer firmes no Senhor, a fim de viver plenamente na sua palavra. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça.